Bom dia, meus irmãos da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz. Meu nome é Almerinda, eu faço parte do Grupo Espírita Teresa de Jesus e estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para ver um pouco mais do seu Evangelho. E hoje nós vamos conversar e refletir sobre o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E este capítulo ele consta dos seguintes temas: parábola do festim das bodas, a porta estreita, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, muito se pedirá àquele que muito recebeu. E nas instruções dos Espíritos nós vemos: dar-se-á àquele que tem, pelas suas obras é que se reconhece o cristão. E hoje nós vamos nos ater aos itens de 3 a 5, quando o tema é a porta estreita. E para que nós comecemos já a entender um pouco do tema, nós vamos buscar no livro Vinha de Luz o título que vai nos falar justamente sobre a porta estreita. O Vinha de Luz é a psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A página é a 59, o texto é o 20 e o título Porta Estreita. Diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E quem nos falou isso foi Jesus, e quem anotou foi Lucas, no capítulo 13, versículo 24. E Emmanuel vem fazendo um resumo para que nós tenhamos um entendimento maior do que significa a porta estreita. E nos diz assim: antes da reencarnação necessária ao progresso da alma, antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e nem pede outra coisa que não seja lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil da carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama o serviço dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros? Ah, é tarde! Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Então, diante dessa reflexão que Emmanuel nos traz, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para entendermos um pouquinho mais da doutrina que Ele nos deixou, dos seus exemplos, das suas atitudes, para que nós tivéssemos o roteiro da felicidade nas mãos, mas nós muitas das vezes o perdemos, porque damos ênfase àqueles trabalhos mais fáceis, né? A diversão,
a conversa fútil, a tudo aquilo que nos levará realmente à porta larga. E assim, nesse momento, Senhor, nós estamos pedindo a Tua misericórdia para toda a humanidade, para todos os irmãos que se encontram em sofrimento nesse momento, hospitalizados, acamados em seus lares, aos irmãos que se encontram nas ruas, embaixo das pontes, nas favelas, nos asilos, nos orfanatos, nos sanatórios, nos manicômios, nas cadeias, nas penitenciárias, aqueles que estão dizendo até breve aos seus familiares, que eles possam encontrar, Senhor, a acolhida na espiritualidade daqueles que os antecederam. E aqueles que aqui ficaram, Senhor, que eles sejam acalentados no Teu amor, e lembrando sempre que tudo isso aqui é uma passagem, é uma escola esse planeta. Nós estamos aqui em aprendizado para nos libertarmos dos nossos vícios, das nossas mazelas, das nossas vicissitudes. E assim, um dia todos nós nos reuniremos novamente. E mesmo assim, Senhor, eu continuo pedindo piedade para toda a humanidade. Que Nossa Senhora, com seu imenso amor, possa tocar os corações de tantos quanto ainda se encontram adormecidos no mal, para que eles possam ter a mesma oportunidade que nós já estamos buscando através do conhecimento do Evangelho do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E eu peço também, Senhor, a espiritualidade mentora desta casa, ao meu guia espiritual, aos amigos que me acompanham, para que eu possa fazer um estudo com muita calma e simplicidade, Senhor, sendo clara e objetiva nas minhas colocações. E peço ainda, Senhor, para que permaneça conosco, Senhor Jesus, em todos os momentos da nossa vida, mas mais do que vós estar conosco, nós estaremos convosco também. Que assim possa ser, graças a Deus. Obrigada, Senhor. Bom, meus irmãos, e para que nós comecemos o nosso estudo, nós vamos começar a ler aqui a porta estreita, que é o item 3, que fala assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso é o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. São Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Então, aqui já fala, como o Emmanuel nos fala, da nossa oportunidade, né? Quando a gente pede para reencarnar, a gente diz que vai cumprir com tudo, né? Nós vamos olhar o nosso próximo como nós gostaríamos de ser olhado, nós vamos prestar caridade a tantos quanto cruzarem os nossos caminhos, nós vamos ser obedientes às leis divinas, porque ela está gravada na nossa consciência. Mas ao chegar aqui e encontrar todas as ofertas que o mundo nos oferece, nós nos perdemos. Então, temos que retornar ao caminho novamente para conseguirmos uma nova oportunidade reencarnatória. E olha que isso está difícil, porque a fila daqueles que querem vestir novamente o corpo físico está muito grande. E nós temos que aproveitar cada minuto da nossa vida em proveito da nossa evolução encarnatória. No item 4, nós vamos ler assim, que é uma passagem de São Lucas, no capítulo 13, versículos de 23 a 30, e ele nos fala assim: tendo-lhe alguém feito esta pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Por vos hei a dizer: comemos e bebemos na tua presença e nos instruíste nas nossas praças públicas.
Ele vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então, quando a gente não consegue seguir os ensinos que Jesus nos trouxe, nós ficamos apartados de Deus e dele, e de toda a espiritualidade que nos auxiliam incansavelmente buscando o nosso progresso espiritual. Mas nós não damos ouvido, a gente prefere o que é mais fácil, porque o que é trabalhoso ninguém quer. A gente não quer fazer uma reflexão diária sobre as nossas atitudes, sobre os nossos atos, sobre as nossas palavras. Nós não queremos olhar aquele irmão que está na rua de mãos estendidas, pedindo um auxílio. A gente passa ao longo sem nem olhar para ele, sem nem dar a mínima atenção, como se ele simplesmente não exigisse. Nós somos capazes também de, por exemplo, ver que alguém está passando mal, não chega nem perto para perguntar se precisa de auxílio. Isso tudo faz parte da porta estreita, mas a gente só quer ver o que é bom, aquilo que nos brilha os nossos olhos, digamos assim, que é o lado festivo da vida, quando na realidade isso tudo é passageiro. Nós não vamos levar nada do lado festivo, e sim do lado em que nós trabalhamos para sermos alguém, para auxiliarmos alguém. Sermos alguém é um termo meio fantasioso, mas pudermos auxiliar alguém. Sermos alguém no sentido de sermos uns espíritos melhores, de que quando nós saímos lá do plano espiritual para vestir um corpo físico e buscar realmente trabalhar o nosso eu o melhor possível, mas a gente se perde. E ele continua no segundo parágrafo. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Como eu falei, São Lucas capítulo 13, versículo 23 a 30. Então, muitas das vezes, a gente olha aquele irmão mais simplesinho, mais humilde, e a gente acha que a gente é superior a ele, quando na verdade nós estamos aqui no mundo vivenciando tudo o que nós consideramos bom, e aquele irmão mais humildezinho, ele faz a vontade do Pai, como Jesus fala, ele faz a vontade do Pai que está no céu. Ele não se perde pelo brilho da vida mundana, que o mundo oferece, mas sim ele se volta inteiramente aos deveres, que ele assumiu na espiritualidade, para poder se purificar, trabalhar o seu espírito, para que ele possa, ao chegar na pátria espiritual, chegar numa condição bem melhor do que quando ele de lá saiu. E no item 5 já é a explicação que Kardec vem nos dando, que ele fala: largue a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa que poucos se resignam. É o complemento da máxima, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Tal estado da humanidade terrena, porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é a todo justiça e bondade. Então, a gente começa a refletir, Deus, no caso, nós estamos aqui no planeta escola, no planeta de provas e expiações.
E as provas, elas têm que haver para ver como é que nós vamos transportá-las, né? Como é que nós vamos passar por cada uma delas. Se fosse uma vida sem sacrifício, uma vida sem dores, uma vida muito fácil, nós não valorizaríamos a oportunidade reencarnatória que nós estamos tendo e nem nos esforçaríamos para sermos melhores. E a gente sabe que Deus nos criou simples e ignorantes, a todos nós, sem distinção. Jesus também foi criado simples e ignorante, veio se trabalhando esse tempo inteiro para chegar a um espírito crístico, a um espírito puro. E nós também alcançaremos esse patamar, mas nós temos que nos esforçar muito, porque é trabalhoso. A gente sabe que dá trabalho mudar, dói mudar, mas é uma oportunidade que nós estamos tendo. E nesse momento que nós estamos atravessando, o mundo inteiro está atravessando, é a nossa oportunidade de nos refletirmos, de refletir aqueles que estão à nossa volta, de buscar nos inteirarmos com Ele, buscar a comunhão com outros tantos irmãos que estão buscando o trabalho de auxílio àqueles que ainda estão adormecidos, aqueles que ainda não nos despertaram através das orações, né, que nós fazemos pelo nosso próximo. Isso tudo é trabalho que agrada a Deus, isso tudo é uma oportunidade de evolução que nós estamos tendo e que muitas das vezes a gente não dá importância, a gente não faz, né, porque acha que é muito sacrifício, é cansativo, sabe? Eu vou fazer para aquele irmão, ele não vai reconhecer. A gente não precisa do reconhecimento de ninguém como nós, né? Imperfeitos como nós, e sim do reconhecimento de Deus, que é isso que nos importa. O nosso trabalho aqui é esse, nos melhorarmos e buscar melhorarmos o nosso próximo também, para que ele possa caminhar, talvez até junto conosco, numa nova oportunidade. E dando continuidade aqui. Mas de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? A sorte que a gente tem é que a gente vem caminhando ao longo das existências que a gente tem para que nós nos melhoremos, porque a gente sabe que a natureza ela não dá salto. Então, todas as oportunidades que nós tivermos de buscar nos melhorar é uma oportunidade única. Nós temos que agarrá-la, né, com toda a força para que nós consigamos realmente nos conscientizar da nossa necessidade de nos melhorarmos para conseguirmos chegar no plano espiritual melhores de quando de lá nós saímos. E continuando assim. Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita que só a muitos poucos é dada a transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Então a gente tem que lembrar que nós estamos aqui, né? E a nossa sorte não é que seja determinada para sempre. Depende de cada um de nós a nossa melhoria, a nossa evolução espiritual, depende do nosso esforço em querer ser melhor a cada dia, porque é como se tivéssemos nas nossas costas uma mochila, né, com todos os nossos equívocos nas nossas costas, e a gente quer passar por um caminho e por uma porta estreita. Então, para que nós consigamos passar, nós vamos ter que fazer o quê? Tirar aquela mochila, né? Ou então a gente passa de uma maneira arrastando e tudo que está naquela mochila, a mochila vai arrebentar e vai ficar para trás. Então nós estamos forçando de uma maneira incorreta. A gente tem sim que ir se libertando de tudo aquilo que está dentro da mochila para que a gente consiga passar pela porta, mas só o nosso perispírito, né? Quando nós estivermos já fora do corpo físico, a gente possa passar como espírito, né, que somos, passar por aquela porta com liberdade, sem aperto. Mas isso a gente tem que trabalhar para conseguir essa proeza, né? Que na realidade não é uma proeza, é uma realidade mesmo. Então, continuando aqui.
Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé, porque a cada encarnação, a cada vestimenta de um corpo físico, a gente vai conseguindo a nossa caminhada evolutiva, se melhorando cada vez mais. E continuando aqui, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade, toda a sabedoria das máximas do Cristo. Porque a gente tem que ver que nós estamos aqui trabalhando o que nós fomos no passado, e estamos agora nos preparando para o nosso futuro, porque está interligado. Então, como ele fala aqui no finalzinho, né, dessa questão, quando ele fala, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. Quer dizer, isso significa dizer que nós estamos aqui no presente hoje, né? Hoje nós estamos aqui trabalhando os nossos equívocos do passado e preparando o nosso futuro. Por isso que fala que o presente e o futuro, eles tornam-se solidários com o nosso passado. E só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade, toda a sabedoria das máximas do Cristo. E é isso mesmo, quando a gente está aqui se trabalhando, né, buscando a nossa evolução, nós estamos melhorando, quer dizer, resgatando o nosso passado e aprontando o nosso futuro, né? Organizando o nosso futuro para dias melhores, para conseguirmos dar mais um passinho em sentido da nossa evolução espiritual. E Bezerra de Menezes, no livro que tem Estudando o Evangelho com Bezerra de Menezes, ele nos fala aqui, só um pedacinho, ele fala: ainda que todos indistintamente sejam chamados, muito poucos são os escolhidos, pois somente aqueles que se mantiveram intimamente ligados às ordens de Deus, vencendo galhardamente suas más tendências, poderão desfrutar das benesses do plano onde abundam as graças divinas do amor. Então, é só para que a gente veja que só depende de cada um de nós nos trabalharmos diariamente para que nós consigamos realmente a nossa evolução, né? A nossa entrada no plano espiritual pela porta estreita, sem empecilho de nenhuma bagagem pesada que nós tenhamos trazidos para cá no momento, estaremos levando de volta. Não, a gente tem que buscar deixar aquilo que nos pesou no passado aqui, que é a oportunidade que nós estamos tendo para que nós possamos atravessar a porta estreita sem dificuldade de ficarmos presos a ela. É isso que acontece. E aqui no livro também que nós temos, que vai nos falar sobre o roteiro sistematizado para o estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, da Fundação Allan Kardec, a explicação é: porta larga é a entrada na ilusão e a saída dela é pelo nosso reajuste. E a porta estreita é a saída pelo erro. Nós saímos da porta estreita pelo erro que cometemos. E a nossa entrada vai ser sempre pela nossa renovação. E quem nos fala isso é Emmanuel no livro Espírito de Verdade. E a gente, né, ao influxo da lei do progresso, o homem mais cedo ou mais tarde cederá à necessidade de evoluir e de tornar o caminho que conduz à porta estreita. Aí a gente veio também no livro dos Espíritos, na parte terceira, no capítulo 8, que vai nos falar sobre a lei do progresso, e eu fui na civilização, na questão 790, onde Kardec pergunta aos espíritos: é um progresso a civilização ou, como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Aí os espíritos responderam: progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza.
Então é tudo gradativo, né? E na 790A, Kardec tornou a perguntar: será racional condenar-se à civilização? Aí os espíritos responderam: condenai antes os que dela abusam e não as obras de Deus. Então Deus fez tudo perfeito, faz tudo perfeito, nos dá tudo na maior perfeição. E a gente só sabe destruir tudo, a gente só sabe praticar aquilo que não é correto. Por isso, nós temos que nos livrar daquela bagagem pesada dos nossos equívocos, dos nossos desenganos, para podermos passar pela porta estreita com facilidade. Passarmos livre daquelas bagagens pesadas que nós trouxemos do passado para trabalhar hoje, no nosso presente, esse desapego daquilo que nós fomos do passado, para que possamos chegar no futuro melhores, né? Com mais conhecimento, com mais aplicação das leis divinas, que é isso que nós temos que fazer. Então, meus irmãos, nós vamos então agora só dar mais um pedacinho aqui que nos fala: é difícil encontrar o caminho para o reino dos céus, e haverá os que nos tentarão iludir. Então, devemos avaliar as pessoas pela qualidade moral e espiritual de sua vida. Então, Jesus nos ensina, né, que todo o trabalho só depende de cada um de nós. Jesus não nos julgou, Jesus não fez diferença de quem quer que seja. E é isso que nós temos que trabalhar, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, para podermos passar pela porta estreita com facilidade. Então, meus irmãos, eu espero que tenha ficado claro as colocações que eu fiz em relação à porta estreita. E eu vou aqui me despedindo, agradecendo por essa oportunidade mais uma vez e pedindo a quem tiver oportunidade, veja o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, para ver se vai entender a entrada da porta estreita como eu entendi, né? Porque tudo a gente vai entendendo de uma maneira diferenciada, e essa doutrina nos dá essa oportunidade de crescimento através de ideias outras que outros coloquem, para que nós possamos refletir. Então, nesse momento, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, a Ismael, o mentor do nosso país, a todos os espíritos que fazem parte dessa pleiade de espíritos iluminados que estão trabalhando arduamente em prol da evolução da humanidade. Que nós possamos ser, Senhor, os teus instrumentos de amor para auxiliar. Não que vocês tenham necessidade do nosso auxílio, mas sim como espíritos buscando a nossa evolução, que possamos auxiliar a todos aqueles que têm necessidade de auxílio. Seja através de uma oração, seja através de uma palavra, de compreensão, de indulgência, de perdão, de benevolência para com todos, assim como nós queremos que tenham para conosco também. E agradecida eu estou por essa oportunidade, pelo amparo da espiritualidade mentora desta casa, pelo meu guia espiritual e os espíritos que me acompanham, que me auxiliaram nessas palavras. Que eu possa ter tocado o coração de tantos quanto me ouviram, encarnados e desencarnados, e o meu próprio coração. E assim, Senhor, eu agradeço fazendo a oração que o vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou, que é o Pai Nosso, que diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Senhor, e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim possa ser, graças a Deus. Bom dia a todos, e que Deus e Jesus permaneça no meio de nós. Que assim seja, graças a Deus.